Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nós estamos aqui para mais uma aula do componente Cultura e Sociedade. Como vocês sabem, eu sou a professora Jennifer e vai aparecer aí na tela o tema da aula de hoje. Nós estamos tratando sobre cultura e nós, nessa aula, vamos fazer uma pergunta que é a seguinte: o que a cultura tem a ver com etnocentrismo e relativismo? Vocês já escutaram falar dessas palavras? Etnocentrismo e relativismo? Nós estamos, dentro do aprofundamento curricular, superar desafios é de humanas. Na unidade curricular, no mundo, tudo está interligado. E já há 4 aulas, nós estamos discutindo a centralidade da cultura. Como, apesar da cultura ser um termo que está sendo utilizado em nosso cotidiano, muitas vezes as pessoas falam: fulaninho de tal é sem cultura, ele não gosta de ler, ele não gosta de assistir um filme, ele fica alienado na vida. Essa expressão de que outra pessoa, por não ter acesso à literatura, à arte, ao conhecimento formal, ser sem cultura, é uma utilização do termo incorreta. Mas por que, professora? Por que é incorreto falar que outra pessoa não tem cultura? Porque todas as pessoas têm cultura. Porque cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Nós vimos na primeira aula que, diferente dos animais que agem por instinto, instinto de sobrevivência, para se alimentar, para viver em grupo, para se proteger, os seres humanos, apesar de ter funções biológicas também, nós também precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir, nós vivemos em grupo, mas, diferente dos animais de uma mesma espécie, os seres humanos se diferenciam. Nós temos diferentes hábitos de nos alimentar, nós temos diferentes hábitos linguísticos, nós falamos várias línguas ao longo de determinados territórios, ao longo do tempo. A nossa língua, o próprio português muda ao longo do tempo. Nós produzimos livros, filmes, pinturas, jogos, esportes, formas de habitar, construções. E tudo isso é diferente a depender do território, do indivíduo. Então, nós estamos na América do Sul, no Brasil, falamos português e, ao mesmo tempo, na mesma América do Sul, nesse continente, nós temos também pessoas, grupos sociais, nações, países que falam espanhol, nós temos, na América do Norte falam inglês. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando fundamentalmente de uma capacidade humana. E a cultura está presente no nosso cotidiano. E nesse componente, cultura e sociedade, junto com outros componentes que vai aparecer aí na tela para vocês, vocês também estão trabalhando aspectos relacionados à cultura, mas com outros componentes curriculares. Vamos ver? Então, vocês estão vendo, nessa unidade curricular, na atividade 1, em Ciência, Tecnologia e Ética, transformações do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas e suas produções materiais e imateriais, o nosso componente Cultura e Sociedade. Vocês também estão vendo oficinas de produções textuais. E todos esses componentes, lembram, são 5 componentes dessa unidade curricular, e todos esses componentes, eles estão integrados. Professora, mas antes não eram as disciplinas, sociologia, filosofia, geografia? Eu falei, sim. Nós estamos passando por transformações no ensino médio. Vocês fizeram a formação geral básica,
na primeira série do ensino médio, e aí vocês tiveram esses conhecidos componentes, todos eles, e agora nós estamos dentro de um itinerário formativo, dentro de um aprofundamento curricular, e nesse aprofundamento, nessa unidade curricular, nós temos 5 componentes. Esses componentes, eles estão interligados e eles debatem juntos, integrados, o tema da cultura. Seja a cultura relacionada a como o conhecimento científico permite a construção de um conceito científico, e nós falamos sobre o conceito científico na primeira aula, o conceito científico, as ciências sociais, as ciências humanas e sociais aplicadas, elas se chamam ciência porque existe uma metodologia. Professora, mas o que é mesmo uma metodologia? Metodologia é um determinado modo de fazer, um tipo de organização de uma determinada ação que permite com que outras pessoas, utilizando a mesma metodologia, sobre os mesmos objetivos, alcance resultados semelhantes. Veja bem, uma receita de bolo. Você vai ter lá a manteiga, a farinha, o leite, os ovos, o fermento. Isso a construção de uma receita, é uma determinada maneira de fazer um bolo, vamos dizer assim. Então, dentro do conhecimento científico, existem metodologias que são diferentes do senso comum. Então, o senso comum é dado pelo conhecimento que a gente aprende no nosso cotidiano. Nós aprendemos a falar com os nossos pais, e ainda pequenininhos falamos do nosso jeito. Nós aprendemos uma série de informações sobre a nossa cultura, sobre aquilo que faz mal. Eu lembro que nós pensamos juntos sobre o exemplo de comer manga com leite faz mal. Isso está dentro do nosso cotidiano. Mas o conhecimento científico vai colocar à prova, vai testar essas informações. Então, a partir do nosso cotidiano, a partir das nossas experiências, por exemplo, sobre a experiência tradicional de um determinado chá. Você está com dor de barriga, toma um chá de boldo. Essa é uma tradição secular. Mas quando o conhecimento científico, os conhecimentos relacionados à saúde, as indústrias farmacêuticas, os médicos, eles utilizam a metodologia científica para verificar se o chá de boldo serve ou não para problemas de incômodos gástricos ou intestinais. Quando você utiliza uma metodologia para verificar se algo que está sendo afirmado é verdadeiro, você vai fazer um conjunto de experiências, observações, com grupos de pessoas, e a partir dos resultados, do levantamento desses dados, nós poderemos comprovar ou não se essa hipótese é verdadeira. Na outra aula, na primeira aula, nós também falamos sobre a importância de uma metodologia para nós verificarmos as informações. Nós vivemos um tempo das tecnologias da informação e da comunicação, das redes sociais, da internet. Ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de produzir conteúdos, seja no YouTube, seja em outros aplicativos e redes sociais, nós somos bombardeados todos os dias com uma série de informações. Apesar dessa facilidade, nós também temos a preocupação de analisar quando uma informação ela é verdadeira ou não. Quando a gente recebe uma informação e a gente desconfia, será que essa informação ela é verdadeira? Muitas vezes na escola, algum amigo chega e diz, olha, a professora disse que amanhã não vai ter aula. Isso é muito comum numa escola, E aí você tem a opção de acreditar e simplesmente ficar em casa, ou ter uma metodologia de questionamento, que é o princípio do conhecimento científico. Você vai dizer assim, será que o meu colega está falando a verdade?
é melhor eu verificar essa informação. E como é que eu posso verificar essa informação? Perguntando para a professora, perguntando para a direção, vendo se tem outros colegas que afirmam, se tem algum mural com essa informação. Assim a metodologia científica. Seja para biologia, seja para as questões relativas à saúde, seja para química, para física, ou para as ciências sociais, ou para a verificação de fake news. Quando nós estamos tratando não do senso comum, mas de um conhecimento científico, nós partimos de uma metodologia. Nós vimos também na última aula sobre a antropologia. E a antropologia é uma das áreas das ciências sociais, né? A antropologia compõe a sociologia e a ciência política, né? Que também possuem metodologias próprias, também tem uma relação direta com investigação dentro da sociedade. Então, nós percebemos, né, nós discutimos que a sociologia estuda as instituições, as relações sociais, as ciências políticas, a ciência política trabalha as questões do poder, né, sobre as formas de governo, e a antropologia estuda os grupos sociais e a cultura. Aquilo que é produzido, né, pelos seres humanos ao longo de toda a existência da humanidade, desde os primórdios, né, dos períodos neolíticos, paleolíticos, né, o período que a gente conhece sobre o período, né, da pedra, dos metais, né, das revoluções agrícolas. Vejam, todas essas produções, essas descobertas, né, da espécie humana são produções de cultura. Mas vamos lembrar agora, vai aparecer na tela para vocês, o que é mesmo antropologia para a gente seguir a nossa aula. Então, a antropologia, né, como nós vimos na última aula, um dos principais objetivos é sensibilizar o aluno a perceber e valorizar a diversidade cultural, afirmando o sentido positivo da diferença e da identidade cultural, contribuindo para evitar manifestações etnocêntricas, racistas e discriminatórias. Vejam só, né? Percebam, a função da antropologia, né, é discutir, um dos principais objetivos é perceber e valorizar a diversidade cultural dos povos. Ô, professora, mas eu ainda acho difícil entender isso. Veja, nós somos brasileiros. E dentro do Brasil, né, na formação da cultura brasileira, nós temos uma grande diversidade de influências de grupos étnicos, né? Então, nós temos a influência dos indígenas, que são os povos originários da terra. E os indígenas possuem uma série de etnias. São os guaranis, são os pataxós, né? Tantas etnias que nós conhecemos e que estão próximas da gente, né? Esses diferentes grupos étnicos indígenas, eles possuem organização própria, né? Eles possuem uma língua própria. Eles possuem uma cosmologia, uma forma de entender a organização e a origem do mundo. Eles possuem hábitos, né, hábitos gastronômicos, a forma que comem. Por exemplo, ainda muitas das etnias indígenas ainda caçam e ainda pescam, né? É como fonte principal da sua organização alimentar dentro da comunidade indígena. Nós estamos caçando, estamos coletando, colhendo? Não, nós já desenvolvemos, né, partindo desse princípio, né, de uma organização social que desde os primórdios tem hábitos sim, né, de caçar, de coletar, mas com a Revolução Agrícola, né, lá na antiguidade, vocês viram isso na história com a professora Janaína, com a Revolução Agrícola, os seres humanos, né, começaram a cultivar, né, e nesse processo de cultivar, né, os produtos, os alimentos, né, o que houve foi se tornaram sedentários. E quando se tornaram sedentários, nós podemos acumular, nós podemos organizar uma vida
em torno dos acúmulos da colheita, do trabalho. E as comunidades indígenas, elas ainda preservam determinados hábitos que são, né, desde o início da organização humana, e nós, né, também possuímos essa organização. Nós ainda temos agrupamentos humanos hoje que, ou por hobby, ou por organização social de fato, que caçam, que pescam, né, que produzem, que se organizam. A forma de alimentação e organização da economia da comunidade é diferente da nossa. Então, dessa maneira, entendendo que diferentes grupos se organizam, possuem hábitos, possuem costumes, possuem crenças que são diferentes das nossas, é que a função do entendimento científico da cultura se torna fundamental para o nosso cotidiano. Mas, professora, o que tem a ver entender essa diversidade cultural, essas diferentes maneiras de organização das comunidades, diferentes hábitos, né, diferentes maneiras de conviver entre os grupos, de produzir organização política, organização econômica, né, de produzir as organizações familiares? É isso mesmo, né? Nós temos dentro da nossa sociedade uma série de organizações que são diferentes umas das outras, e se nós observarmos, se nós desenvolvermos a nossa imaginação sociológica, nós vamos perceber que, mesmo dentro do nosso país, mesmo dentro do nosso estado, mesmo dentro da nossa cidade, nós podemos perceber diferentes formas de expressões culturais. As culturas juvenis, a contracultura, os punks, os roqueiros e tantas outras manifestações juvenis que são fundamentais para a identificação, a construção da identidade do indivíduo, né? Então, toda essa introdução nós estamos falando para percebermos, primeiro, os seres humanos vivem juntos e produzem cultura. A cultura não é universal. Cada organização, cada comunidade possui uma cultura própria, possui uma história, possui uma organização, possui uma forma de ver o mundo, né? Então, existe um sociólogo, o Goethe, que ele vai dizer a seguinte frase: nós nascemos com capacidade para vivermos 1000 vidas, mas acabamos por viver uma só. O que significa isso? Significa que nossa humanidade, né, as ferramentas lógicas, racionais, cognitivas, físicas, nos permite aprender sobre qualquer cultura. Não é à toa que nós podemos aprender várias línguas, né? Nós podemos falar português, nós podemos falar guarani, né? Nós podemos falar espanhol, inglês, alemão, diferentes linguagens. Assim como nós aprendemos a língua de um determinado grupo social, de um determinado país, nós também aprendemos as maneiras, né, de se organizar dentro de uma cultura que é diferente. Então, nós observamos que a antropologia, os estudos sobre a cultura, nos permite compreender que a diversidade, né, que a diferença é o que caracteriza os seres humanos. Diferente do que nós pensamos que é igualdade, quando nós falamos todos somos iguais, nós queremos dizer que as pessoas são iguais em seus direitos. Nós vivemos em sociedade, cada organização, cada estado, cada sociedade possui um conjunto de leis. Aí sim, todos somos iguais perante a lei. Mas, culturalmente, a construção da nossa identidade individual no mesmo estado, no mesmo país, é diferente. Não existe ninguém que é igual ao outro. E não existe grupo humano que seja igual ao outro. E não existe grupo que seja melhor do que o outro. Partindo desse princípio, nós compreendemos a importância do conceito científico de cultura. A cultura não é para inferiorizar, para excluir os grupos. A cultura é para permitir, né, a compreensão da cultura é fundamental para entender que a cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem de maneira simbólica,
né, os códigos, a linguagem, a arte, ou de maneira material, um livro, uma roupa, uma casa. Tudo que os seus olhos alcançam, tudo que os seus ouvidos escutam, né, diz respeito à cultura, né, aquilo que os seres humanos constroem dentro da sociedade. E não é à toa que dentro da sociologia, da antropologia, nós discutimos, nós temos uma outra frase que é fundamental. Tudo que existe na sociedade é construção, né? É uma construção histórica, é uma construção social. E por que é uma construção? Porque muda, porque os seres humanos criam a língua. A língua, né, assim como todos os outros hábitos culturais, né, nós falamos, aquilo que é natural a gente pode pegar, né, colher numa árvore. A gente pode... É natural uma maçã? É natural, você vai lá. É natural colher uma jaca? É natural, a jaca também. Mas as regras que existem na nossa sociedade, a gente não colhe em pé de lugar nenhum, né? Não cresce como mato, nem flor, nem planta, nem nada, né? Então, tudo que é produzido pela cultura, que é diferente dos instintos e da natureza, né, que não tem uma transformação humana, que vocês viram isso em geografia, as transformações do espaço geográfico, tudo isso é cultura. Mas temos aí esses slides que vão, né, ampliar as nossas discussões. Vai aparecer na tela para vocês. Então, a antropologia, ela estuda os seres humanos por inteiro. Sua língua, seus costumes, sua religião, sua economia, seus hábitos culturais, seus sistemas de parentesmo, sua cosmologia. Veja, estuda os seres humanos por inteiro e o faz em todas as sociedades, épocas e localidades. É marcada com premissas como relativismo cultural e o estranhamento. E faz por meio de técnicas particulares. O trabalho de campo é uma metodologia específica. E para continuar as reflexões sobre cultura, etnocentrismo, relativismo, a importância de percebermos a diversidade dos agrupamentos humanos para termos atitudes menos preconceituosas, discriminatórias, excludentes, não só com o outro, né, mas em relação dos outros em relação a nós. Né? Então, a antropologia, a gente viu também na outra aula, a antropologia é uma ciência que ela nasce do encontro com o outro, com a alteridade. Mas, professora, o que é mesmo isso? Eu não recordo direito. Você pode pesquisar, anotar, perguntar ao seu professor, fazer uma pesquisa nos livros, no Google, mas o encontro com o outro, né? Por exemplo, nós temos o exemplo da colonização. Os europeus, nas grandes navegações, eles falando uma determinada língua, né? Por exemplo, inglês, espanhol, ao mudar a tua rota e chegar, né, nas terras, nas Américas, eles vão encontrar grupos que se organizam de maneiras totalmente diferentes. Né? Então, esse encontro com as comunidades indígenas, essa classificação do outro como diferente de mim, é o produto fundamental da antropologia. Né? Mas para conhecermos a nós mesmos, que nos parece tão familiar, familiar porque é próximo, familiar porque é íntimo, familiar porque nós estamos ouvindo a nossa língua e as expressões da nossa cultura, os nossos costumes, os nossos comportamentos todos os dias, mas para nos conhecermos, não a partir apenas do senso comum, da experiência cotidiana, mas de maneira científica, a antropologia, a sociologia, a ciência política vai tornar aquilo que é familiar estranho, né? Vai dizer como é que os jovens em São Paulo, eles se organizam em grupos na Roosevelt, por exemplo, ou no litoral, ou no interior. Todos os jovens, eles agem da mesma maneira, né? Às vezes a gente fala assim, juventude, mas juventude não é uma categoria universal. Cada jovem tem a sua experiência, tem os seus interesses, tem a sua identidade. Assim também são com os grupos humanos, também são com as diferentes etnias. Por isso é necessário que a gente respeite o outro para que possamos ser respeitados pelos outros, que para os outros nós somos diferentes, né? Então, uma das perguntas que norteiam a nossa reflexão sobre etnocentrismo e relativismo é essa que vai aparecer na tela.
Por que é tão difícil para nós nos colocarmos no lugar do outro? Porque até hoje nós confundimos diferença com inferioridade. Porque ao olhar alguém que se veste de forma diferente e tem hábitos diferentes, nossa tendência é achá-lo inferior ou primitivo. Vocês já pensaram sobre isso? Você já achou alguém que tem hábitos diferentes do seu inferior? Você já ouviu alguém falando de outro grupo, de outra pessoa, que aquela pessoa ela não tem cultura, ou que a cultura dela é pior do que a cultura da gente? Então, esses são os aspectos. Nós entendemos, né, que a cultura ela é baseada na diferença, que nós temos um conjunto de traços que são comuns. Né? Todos os seres humanos se alimentam, têm capacidade de falar, habitam em um determinado lugar, possuem um conjunto de crenças, mas as casas são diferentes, as línguas são diferentes. E essa diferença, ela é produzida pela história. Vai aparecer aí na tela para vocês. Toda diferença cultural é produto da história. Então, o que todo ser humano tem em comum é a capacidade de se diferenciar um do outro e de viver essa experiência, que é a experiência de ser humano, da forma mais variada possível. Então, a diversidade, toda a diversidade cultural, artística, gastronômica, de crenças, de tradições, de valores, toda a diversidade de hábitos dos diferentes povos é imensa. E toda a diferença identitária é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Essa é uma grande libertação do nosso entendimento sobre a diversidade. Nós entendemos que o outro, que a diferença é produto da história de cada povo. Mas veja, não só cada povo, cada população, cada comunidade é diferente. Nós mesmos, nós enquanto indivíduos, nós nos diferenciamos uns dos outros por causa da nossa trajetória, por causa da nossa socialização, da relação com a nossa família, com as nossas escolas, com os nossos amigos, com o território em que nós vivemos, com o país que nós nascemos. Dá para entender? A nossa história produz a nossa identidade e a nossa diferença. Assim como a história dos povos, nações, grupos, ao longo do tempo, produz as suas diferenças também. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Tudo que os seres humanos produzem e consomem na sociedade é cultural. Então, por exemplo, né, nós temos muitas diferenças, muitas formas. Não existe uma cultura universal. Nossa cultura, nós comemos arroz e feijão, por exemplo. É comum casar de branco. Em outras culturas, nas culturas andinas, indígenas aqui da América do Sul, da América Central, o milho é a base da alimentação. E em muitas sociedades, a cor de roupa de noiva não é branca, é vermelha, por exemplo. Né? Então, vejam, nós temos aí nessa imagem também uma série de referenciais alimentares que fazem parte do Brasil, fazem parte da nossa cultura. Entretanto, elas têm origens de culturas diferentes. Conversem com o seu professor e veja de quais lugares, né, essas culturas diferentes elas, né, existem. Então, mais uma vez, existe uma cultura melhor do que a outra? Respondam aí. Né? E o ponto fundamental é o etnocentrismo, né, quando determinado grupo de pessoas se consideram superiores em relação a outra. Em relação à comida, ao modo de viver, à organização. Né? Já o relativismo é a postura de se colocar no lugar do outro, sem julgá-lo. Busca entender a diferença. Um importante antropólogo, o Franz Boas, ele diz que não existem culturas melhores ou piores, superiores ou inferiores. Nenhum serve de modelo para a outra. Então, é refletindo a partir da compreensão da cultura, do relativismo cultural, que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, que vocês irão responder as seguintes perguntas. Vão aparecer aí. Você realmente conhece aquilo que critica ou tem preconceito? Qual é a relação do seu preconceito com a sua socialização, com a forma que você foi criado? A vida, escolhas, aparências, relacionamentos dos outros impactam na tua vida? O que consideramos natural? É natural ou é uma produção cultural e histórica?
Pessoal, eu quero agradecer muito, né, pela presença de vocês aqui, por acompanhamento dessa aula. E na próxima aula nós vamos continuar a reflexão sobre etnocentrismo, relativismo. Um grande beijo e nos veremos aí na próxima aula. Tchau, tchau.